A pesquisa de orçamentos familiares divulgada hoje pelo IBGE traz um dado alarmante. De acordo com o levantamento, a população brasileira está ficando cada vez mais gorda em velocidade acelerada. Os números mostram que pela primeira vez mais da metade da população masculina do país está acima do peso. No entanto, o problema é percebido em todas as faixas etárias, independente do sexo, da região ou da faixa de renda. E o IBGE também divulgou hoje outro levantamento com informações preocupantes para os gaúchos. Conforme a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 10% dos estudantes de Porto Alegre são obesos. É o maior índice entre as capitais brasileiras. Nós vamos conversar mais sobre o assunto com a endocrinologista da Santa Casa, Graciele Tombini. Boa noite, doutora Graciele, seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Bom, Graciele, o primeiro dado que chama atenção é que tanto o sobrepeso quanto a obesidade tem maior incidência entre estudantes da rede privada. Tem algum motivo específico para isso? Temos várias hipóteses para isso, tá, Cris? A gente sabe que nas escolas estaduais, né, as escolas públicas, é muito mais controlado a alimentação, eles têm já a alimentação que é fornecida pela própria escola. Já na rede privada, a alimentação ela provém muito da merenda que eles levam, que são muitos alimentos, chocolate, pastéis que eles compram na cantina. Também se sabe que o aluno da escola pública, ele também faz muito mais atividade física durante o dia e vai para a escola a pé, por exemplo. O aluno da escola particular, ele já tem muito menos acesso a esse tipo de atividade física, não digo só exercício físico. Na escola eles têm muito mais esporte também, né? Na escola pública. E a respeito de outros dados dessa pesquisa, o que poderia demonstrar de mais alarmante também que essa pesquisa do IBGE? O que é muito alarmante, na minha opinião, é o dado que a gente tem se comparar com a pesquisa de 1975, que nós tínhamos homens com sobrepeso. 18,5% dos homens em 1975 estavam acima do peso, e na pesquisa de 2008 e 2009, nós temos um dado de 50%, ou seja, metade dos homens estão acima do peso. O outro dado que se refere às mulheres, em 1975 as mulheres tinham mais ou menos 28% delas estavam acima do peso, enquanto que em 2008 e 2009 esse dado passou para 48%. Isso é muito alarmante. E o fato de no Rio Grande do Sul nós termos a maior incidência de obesidade e a maior incidência de sobrepeso em crianças na escolaridade do nono ano do ensino público, do nono ano do ensino, 20% das crianças estão com sobrepeso e 10% delas são obesas. O que está levando a isso? Assim, existe alguns fatores mais importantes assim, que a gente possa observar mais? No Rio Grande do Sul, o nosso tipo de alimentação, né? A nossa alimentação muito rica em carnes, muito rica em gordura, comparado ao resto do país, esse seria um fator que chama atenção. Acho que não daria para falar que tem relação com os pais estarem trabalhando mais fora, porque eu acho que a gente tem muito mais isso em São Paulo, e São Paulo não está nem perto do Rio Grande do Sul. Realmente isso está muito ligado ao nosso tipo de alimentação aqui no Rio Grande do Sul. O churrasquinho do domingo. O churrasquinho do domingo. Daria para falar em relação a todo o Brasil a questão do número de McDonald's, né, que a gente tem. Existe um estudo que foi feito em Singapura, que a incidência de obesidade ela é diretamente proporcional ao número de estabelecimentos do McDonald's. E eu acho que isso transfere para o nosso país. Cada vez as pessoas têm menos tempo para se alimentar e estão comendo mais fast food. Né? E os riscos que isso pode acarretar no futuro? Poxa, a obesidade é um fator de risco para quase todas as doenças. Recentemente até eu falei em outro programa que poucas pessoas sabem que a obesidade é um fator de risco para câncer. Todo mundo sabe que a obesidade é um fator de risco para diabetes, para hipertensão, para infarto do miocárdio, mas câncer também a gente já está ligando com a obesidade. Não se sabe bem se é devido à obesidade em si ou se é a alimentação, que cada vez mais a gente está consumindo alimentos ricos em carboidratos e ricos em gorduras, mas muito mais é o carboidrato. A incidência de consumo de carboidrato no mundo ela está cada vez maior, e carboidrato é uma coisa barata, né? Por isso que a população tem acesso ao carboidrato. E Graciele, com relação ao homem, né, o índice assim, mais alarmante é que aparece com os dados em relação ao homem, né, que é 50,1%. Isso em relação ao excesso de peso, porém, em relação à obesidade, as mulheres estão mais obesas. As mulheres têm 16% de obesidade hoje
enquanto que o homem em torno de 12%. Então, as mulheres ainda são mais obesas, mas os homens estão com mais excesso de peso, que é diferente. Qual a diferença, assim, para a gente esclarecer, assim, o sobrepeso da obesidade? Correto. Todos os dados de pesquisas, eles são feitos com o índice de massa corporal, que é o IMC. O IMC é uma medida que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, se a pessoa tem 1,60 m, ela vai fazer 1,6 vezes 1,6, que isso seria a altura ao quadrado. Ela vai pegar o peso dela e dividir por essa multiplicação. O sobrepeso é o IMC acima de 25, que vai até 30, esse é o sobrepeso. E a obesidade seria um IMC acima de 30. Só que a gente sabe que o sobrepeso já é um fator de risco para todas as doenças, todas que eu já citei anteriormente. E talvez melhorar isso para o futuro, o que pode ser feito? Políticas públicas? Tem que ser feito um programa que faça parte de uma disciplina em escolas. Isso é o principal, não adianta a gente falar quando as crianças já estão obesas. A partir dos 10 anos, a chance de uma criança obesa ser um adulto obeso é 80%. Então já devia se instalar um programa de nutrição em escolas, tanto públicas quanto privadas. Isso é uma coisa que está muito fraca, tem poucos programas em relação a isso. Okay. Certo, conversamos então com a endocrinologista da Santa Casa, Graciele Tombini. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Cristina. Obrigado. Boa noite. Boa noite.